Bora que bora que bora que bora que bora pra mais um vídeo. Cara, tô vendo aqui lugares totalmente sinistros aqui. Volume 2, tá? Tô dando uma picoteada aí pra vocês. Vamos pra cima. Mergulhador Team. Eita, vamos ver o que rolou aqui, hein? Mistério, mistério, mistério. Se inscreve aí, hein? Se inscreve aí, porque senão vai dar problema, hein? Vamos lá. Em 2009, durante um fim de semana, em um rio da Flórida, um pequeno barco colidiu com outro, perdendo o controle e afundando vários metros na água. Nenhum dos passageiros ficou ferido, e todos puderam ser resgatados rapidamente. O problema foi que, como esse barco afundou em um canal com muito tráfego e não estava muito profundo, isso impediria a passagem de outros barcos, sendo necessário retirar ele da água e levar ele de volta ao porto. Então o dono da marina entrou em contato com o mergulhador e perguntou se ele poderia retirar a embarcação da água. O mergulhador disse que poderia fazer isso, mas não imediatamente, apenas em algumas semanas. O dono da marina teve então que contratar outro mergulhador chamado Tim. No entanto, havia um detalhe. Tim não era um mergulhador profissional que fazia esse tipo de trabalho, mas sim um hobby. Mesmo assim, ele tinha muita experiência e decidiu aceitar o trabalho pensando que seria interessante, chegando a fazer quase de graça. O trabalho realmente não era perigoso ou complicado. Basicamente consistia em levar grandes bolsas de ar conhecidas como bolsas de levantamento, colocar essas bolsas sobre o barco, inflar elas e assim trazer a embarcação. Tudo simples. O cara bem é só ir lá, todo mundo faz. Com a superfície. Tim não sabia quantas dessas bolsas seriam necessárias, então antes de começar o trabalho, ele mergulhou para calcular o que iria precisar. Tim então buscou seu equipamento de mergulho, subiu no carro, dirigiu até a marina e depois entrou no canal. Lá, ele começou a procurar até que finalmente encontrou o barco afundado. O barco não estava muito longe de onde Tim tinha estacionado, então ele voltou ao carro para pegar mais equipamento, voltou à água e colocou uma bandeira vermelha, conhecida como bandeira de mergulho. E essa é uma sinalização para que as pessoas na área saibam que há alguém mergulhando. Tim estava seguro e animado para cumprir sua missão de resgate, pensando que seria algo rápido e fácil para um mergulhador experiente como ele. Só que aqui surgiram dois problemas. O primeiro foi que Tim não trouxe um ajudante para ajudar ele com o resgate. O segundo era que nesse canal havia uma corrente de água bastante forte que não o deixava ficar parado. Felizmente, Tim tinha uma máquina conhecida como DPV, que é veículo de propulsão de mergulhador, que parecia como um torpedo, com uma hélice na parte traseira, que permite aos mergulhadores se moverem rapidamente. No caso de Tim, ele usava o DPV para navegar contra a corrente e não se cansar. Tim começou a se mover e em poucos minutos estava ao lado da embarcação. Nesse ponto, a água havia deixado de ser clara e agora estava cheia de sedimentos. Mesmo assim, Tim notou que o barco estava inclinado sobre uma pequena montanha de terra. A próxima coisa que ele fez foi nadar ao redor do barco para ver onde seria mais fácil colocar as bolsas e levantar ele. Além disso, Tim também queria saber onde o barco havia sido atingido, fazendo com que ele afundasse. Depois de dar uma volta completa, ele percebeu que não havia nenhum lugar com marcas de impacto. Ele pensou então que talvez o golpe tivesse sido na parte de baixo do barco, justamente na seção que estava inclinada contra a montanha de terra. Então, ele decidiu mergulhar um pouco mais. Eu já tô achando que isso aí não foi uma boa escolha pra ele, velho. E se aproximar da parte de baixo do barco. Mas com todo o movimento do DPV, a terra começou a se espalhar em todas as direções, dificultando assim sua visão. Tim então parou, girou o DPV e usou a turbina para soprar a terra que o impedia de ver. No início, isso funcionou muito bem, mas pouco a pouco, Tim foi se aprofundando mais entre o barco e a montanha de terra. E chegou a um ponto em que Tim estava praticamente ao lado da montanha de terra. Ele parou novamente para soprar toda a terra, mas de repente o barco deslizou e caiu sobre suas pernas. Por isso que cada um tem que ficar no seu quadrado. Se tu faz pão, tu faz pão. Tu não vai fazer uma parede. Tu não vai fazer uma casa. Se tu é pintor, tu não é pedreiro, velho. Ah, mas eu mergulho, eu trabalho. Não, tu mergulha no tempo de hobby fazer determinadas coisas. O cara que é especialista para fazer esse caso é outro caso. Não vai meter o bedelho onde tu não sabe. Tim tentou escapar, mas não conseguia se mover. O único pensamento que ele teve foi usar novamente o DPV para soprar a terra ao redor de suas pernas e assim poder escapar. Porém isso apenas fez com que o barco afundasse ainda mais.
O que aconteceu foi que, momentos antes, quando Tim desceu para procurar a área do impacto e ao usar o DPV para soprar a terra, isso foi removendo a terra da montanha aos poucos, fazendo com que o barco deslizasse até finalmente cair sobre ele. Tim ficou preso e não demorou muito para se desesperar. Ele se movia com todas as forças para se soltar, mas não conseguia sair. Se ele tivesse trazido um ajudante, como é recomendado para esse tipo de operação, o ajudante poderia ter pedido ajuda e Tim teria sido resgatado em poucos minutos. Mas como não havia ninguém, isso era praticamente impossível. O único que sabia da localização de Tim era o dono da marina, mas ele não sabia exatamente a que horas Tim chegaria até o local. Depois de lutar contra o barco, Tim finalmente concluiu que a única coisa que restava lhe fazer era esperar que o oxigênio acabasse e enfrentar uma morte lenta e desesperadora. Horas depois, as autoridades chegaram, mas infelizmente Tim ainda estava preso sobre o barco e já estava sem vida. Mano, que isso, velho? Porra, tu, Cacilda, o que tu foi fazer ali, velho? Bem, MC Daniel. E aproveitando que falamos sobre um caso envolvendo o mar, eu quero comentar sobre mais um caso que aconteceu. Mas dessa vez eu não diria que de forma totalmente imprevisível. E bom, acontece que no dia 18 de agosto de 2010, Ben McDaniel, de 30 anos, se preparava para fazer uma expedição de mergulho. Algumas horas depois desse dia, ele se encontrava descendo pela água, a aproximadamente 40 metros de profundidade. E ao descer, ele viu algo que chamou sua atenção. Diante dele tinha uma placa que dizia: "Pare, não teste sua morte, não vá mais adiante." Mais de 300 mergulhadores, incluindo instrutores de mergulho, morreram em cavernas como esta. Você precisa de treinamento em cavernas e de equipamento para cavernas. Sem treinamento e sem equipamento, os mergulhadores podem morrer aqui. Isso pode acontecer com você. Não há nada nessa caverna que vale a pena explorar. Não vá além desse ponto. Em outras palavras, a placa deixava claro que para ir além era necessário ser um mergulhador experiente e ter conhecimentos de cavernas. Ben estava ciente disso, mas decidiu continuar e... A burrice bateu crônica e o cara foi desafiar a morte. Passou pela placa. Quase 100 metros adiante, Ben encontrou uma área com uma porta de segurança conhecida como a porta submarina fechada. Apenas pessoas com a experiência necessária e que passam por várias provas de mergulho em cavernas extremamente perigosas podem abrir esse tipo de porta. No caso de Ben, ele não era um mergulhador experiente, não sabia explorar cavernas e não tinha as certificações necessárias. Ele só queria explorar o lugar a todo custo. Durante alguns minutos, Ben passou um tempo tentando abrir a porta, puxando a maçaneta e empurrando ela. Mas ele não conseguiu. Quando Ben estava Menos mal. prestes a desistir, um mergulhador desconhecido chegou. Ele pegou uma chave e abriu a porta. Esse mergulhador já estava observando Ben tentar abrir essa porta há um tempo. E vendo que ele estava um tempo por ali, ele decidiu ajudar, achando que seria mais seguro. Antes de entrar, Ben fez um gesto de agradecimento. Do outro lado, parecia ser a entrada para uma grande caverna. Então ele nadou para lá e desapareceu na escuridão. Ben estava animado e, ao passar pela porta, ele fez um percurso de 500 metros. Depois disso, a caverna se transformou em um grande buraco que descia a uma profundidade de aproximadamente 310 metros. Algumas horas depois, Ben desapareceu. Dias se passaram e sua família começou a se preocupar. Mano, eu não entendo. Não entendo. Quando é passei, porque o cara já tava indo embora. Tipo assim, pô, não deu de abrir a porta, eu vou embora. Aí o outro camarada viu, vou abrir a porta ali pro mano ali, né? Ele quer explorar, vou abrir a porta ali, né, cara? Não dá de conversar embaixo d'água mesmo, ninguém, um cara nem outro, sabe o que tá fazendo? Quando é passeio não adianta. Não reportaram ele como desaparecido. As autoridades demoraram um pouco para descobrir que ele tinha ido a um local conhecido como Vortex Spring, um dos piores lugares para explorar. Ao entrar nessa caverna, tudo parecia normal, mas ao chegar à seção que parecia um buraco, era possível ver que havia fendas, rachaduras e pequenos túneis que levavam a seções desconhecidas. De fato, apenas 30% desse lugar estava mapeado. Além disso, para atravessar por essas fendas e rachaduras, era necessário tirar o equipamento de mergulho, se arrastar lentamente com as mãos e colocar o equipamento novamente. Tudo isso se iluminando com uma lanterna.
No caso de Ben, ninguém sabe com certeza o que ele fez ao entrar. Vários mergulhadores chegaram para explorar o lugar em busca dele. Todos revezavam, marcando cada área que exploravam e discutindo sobre o que fazer. A família de McDaniel conseguiu contratar Steve King, um mergulhador que originalmente mapeou essa caverna anos antes. No total, Steve entrou na caverna 7 vezes, mas ainda assim não conseguiu encontrar Ben. Além disso, a polícia enviou helicópteros e formou uma equipe em terra para procurar Ben nos arredores da área. E após horas de exploração, encontraram algo. Enquanto a equipe de terra buscava Ben, um dos mergulhadores encontrou 2 dos tanques de oxigênio dele. Infelizmente, o corpo de Ben nunca foi encontrado, e horas depois, as autoridades desistiram. Atualmente, o corpo de Ben ainda está perdido em algum dos túneis dessa caverna. Acredita-se que esteja em uma parte não documentada, e como o local ainda está em aberto ao público, é uma questão de tempo até que algum mergulhador encontre seus restos. Esta é uma das fotos de Ben e seu traje de mergulho. Que esse cara foi fazer, velho? Puta que pariu. Bate aquela coceira no furi que o cara quer ver, cara. Eu vou entrar pra ver como é que é, pá. Tá doido. Ó, a plantação bonita, velho. Em 1981, Ferdinando Franca e seu filho Alfredo, de 6 anos, estavam caminhando. O que será que é isso aí, cara? Não tenho a mínima noção de que fruta é isso aí. Por um vinhedo de sua propriedade em Frascati, um lugar conhecido como o Centro do Vinho, localizado em Roma. Naquele dia, a família havia terminado de dar o seu passeio, mas Alfredo estava entediado, então pediu permissão aos pais para sair e caminhar sozinho pelos vinhedos. Isso não era algo fora do comum, então Ferdinando disse que tudo bem e que veria ele mais tarde. Por volta das 19 horas, Ferdinando estava andando pela casa quando achou estranho não ver seu filho. Após alguns minutos procurando, ele perguntou a Frank se ela tinha avistado o menino, mas a mãe também não sabia de nada. A mãe então disse a Ferdinando para sair e procurar seu filho para o jantar. O pai saiu de casa esperando ver seu filho, mas após alguns segundos observando a distância, ele não conseguiu achar ele. Então ele começou a gritar, dizendo que o jantar estava pronto e que era hora de voltar para casa. Mas novamente ele não viu nada e Alfredo não respondeu. Nesse ponto, Ferdinando ficou um pouco confuso e começou a caminhar ao redor de sua propriedade. O pai procurou por todos os lados, gritando pelo filho e verificando se ele não estava escondido atrás de algum objeto, mas ainda assim, Alfredo não apareceu. Ao perceber isso, ele voltou para casa, chamou sua esposa e pediu ajuda para encontrá-lo. 2 horas depois, sem sucesso, decidiram chamar a polícia. Assim que os oficiais chegaram, começaram a procurar por toda a propriedade com suas lanternas, e assim como Ferdinando e sua esposa, eles não conseguiram encontrá-lo. Foi então que eles pediram reforços. Minutos depois, chegaram mais oficiais com cães rastreadores, que rapidamente foram além da propriedade esperando encontrar algo. Mas mesmo após 3 horas, não conseguiram nada. Ninguém entendia o que estava acontecendo, e nesse ponto já se passava da meia-noite, então chamaram os bombeiros para mais ajuda. Minutos depois, um dos bombeiros estava caminhando ao redor da propriedade de Ferdinando e de repente encontrou algo curioso. Perto da casa de Ferdinando havia um pequeno buraco no chão, que na verdade era um poço ilegal construído pelo vizinho, mas ninguém sabia disso. Esse tipo de prática era comum na época. Ah, não vai me dizer que esse guri caiu aí dentro, velho. Se você fizesse um desses poços ilegais e encontrasse algo, deveria relatar às autoridades, mas se não encontrasse, deveria preenchê-lo com terra novamente. Quando o bombeiro viu isso, rapidamente ele se agachou e começou a gritar o nome de Alfredo. No início, ele não ouviu nada, então ele tentou novamente e quase de imediato ele ouviu a voz de Alfredo gritando por sua mãe. Parece que Alfredo havia caído acidentalmente nesse buraco. Ninguém sabia quão fundo o menino estava, mas o buraco tinha uma profundidade de 80 metros. Puta que me pariu! 80 metros de fundura, velho. O que o cara tava procurando dentro desse poço aí? Não é possível. Rapidamente, as autoridades começaram com seus procedimentos para retirar Alfredo, mas eles não conseguiram, então pediram mais apoio. Momentos depois, mais bombeiros chegaram com mais equipamentos e novamente tentaram resgatar o menino, mas nada funcionava. Eles tiveram que parar por alguns minutos para pensar em como realizar algum plano. Então, algum tempo depois, eles concluíram que a única maneira seria descer uma tábua amarrada a uma corda para que Alfredo a segurasse e pudessem puxá-lo para cima. Então colocaram o plano em ação, fizeram o mecanismo em alguns minutos e começaram a descer a tábua.
mas a cerca de 25 metros de profundidade a tábua ficou presa. Fizeram de tudo para tentar puxar a tábua novamente, mas forçaram tanto que a tábua ficou presa e a corda se rompeu. Em outras palavras, a tábua agora bloqueava grande parte do buraco. Meu pai amado, não é possível uma coisa dessa? Como é que... Tá. Como é que esse cara fez um buraco de 80 metros? Saía e entrava, saía e entrava. E os bombeiros não... Porra. Tornando o resgate muito mais complicado. As horas se passaram, e eles tentaram de tudo que podiam. Ninguém sabia o que passava pela cabeça de Alfredo nesses momentos. Mas ele estava certamente muito assustado. Já estava amanhecendo e a notícia se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a mídia chegou para cobrir o evento. Felizmente, um dos repórteres ofereceu um microfone com um cabo longo o suficiente para chegar até onde Alfredo estava. Com muito cuidado, descer o microfone foi um sucesso. Agora todos podiam falar com ele. As primeiras coisas que se ouviam na televisão eram seus choros e desespero. Alfredo apenas pedia para ser resgatado e voltar para casa. O maior problema já não era resgatar Alfredo, mas remover a tábua presa, porque isso tornava o resgate praticamente impossível. O novo plano era que uma pessoa muito magra descesse por uma corda, removesse a tábua e subisse, para então planejar o resgate de Alfredo. A pessoa que se voluntariou para descer pelo buraco foi Túlio Onari, um jovem de 23 anos, que era suficientemente magro. Mas o problema surgiu quando ele começou a descer. À medida que ele descia, Túlio percebeu que o túnel não era bem feito e tinha uma forma irregular. Em pouco tempo, ele ficou preso e teve que pedir para ser puxado de volta à superfície. Quando ele voltou, ele contou aos bombeiros que o túnel tinha uma forma muito complicada. Túlio também pensou que Alfredo não estava no fundo do buraco, mas preso em uma das partes irregulares. Por isso disse a todos que precisavam se apressar e ser extremamente cuidadosos, pois senão Alfredo poderia cair ainda mais. A única opção era contatar especialistas com experiência em atravessar cavernas, mas as autoridades disseram que não era necessário e que não tinham tempo para isso. Algumas horas depois, o novo plano era criar um buraco paralelo ao de Alfredo, para chegar mais abaixo da zona onde ele estava e resgatá-lo. O plano era bem perigoso. Túlio avisou novamente para não fazerem isso, já que o movimento da máquina poderia fazer com que Alfredo escorregasse ainda mais. E mais uma vez, as autoridades ignoraram e minutos depois começaram a escavação. Nesse ponto, o caso de Alfredo era famoso. As emissoras de televisão já tinham transmissões contínuas de 24 horas, discutindo tudo o que acontecia. Toda a Itália tinha esperança de ver Alfredo ser resgatado desse túnel. A escavação continuava. Alfredo estava cada vez mais assustado e dava para ouvir sua voz desesperada, dizendo que estava muito cansado, que queria ver seus pais, que estava com frio e que por favor se apressassem. As horas passaram e Alfredo já estava preso há 36 horas, mas finalmente conseguiram chegar à área onde ele estava. O próximo plano era escavar na direção de Alfredo e retirar ele dali. O pessoal do resgate entraram no túnel, passaram para o lado de Alfredo e usaram suas lanternas para iluminar para cima e para baixo, tentando encontrar o menino perto deles. Mas infelizmente não conseguiram ver ele. Enquanto discutiam o que mais poderiam fazer, começaram a ouvir os gritos de Alfredo vindo de mais abaixo. A parte que deixou todo mundo agoniado foi que a voz de Alfredo já não mostrava nenhuma emoção, soando fraca e desanimada. E na verdade, como Túlio havia dito, as vibrações e movimentos das escavações fizeram com que Alfredo deslizasse ainda mais. Puta merda! Oxe, caso estressante, velho. Dá vontade de dar uma tunda nos policial desse. Nesse momento, haviam suposições que Alfredo estava a 30 metros de profundidade. Então agora ele estava no fundo do poço. E para piorar, as temperaturas eram extremamente frias e o tempo estava se esgotando. Eles abaixaram o microfone o máximo que puderam e pediram para Alfredo manter a calma, já que estavam prestes a resgatá-lo. O problema era que Alfredo já não conseguia falar muito bem. Sua voz estava cada vez mais fraca e ele parecia muito cansado. As autoridades estimaram que tinha apenas algumas horas para resgatá-lo. No meio de todo esse caos, um homem se voluntariou para descer e resgatar o menino. Em poucos minutos, conseguiram abaixá-lo, e ele felizmente chegou à parte onde Alfredo estava. Quando todos ouviram isso, ficaram emocionados, choravam de felicidade. No entanto, o homem disse que não conseguia tirar Alfredo. Aparentemente, a área onde Alfredo estava havia se transformado em lama, e chegava um pouco acima da cintura do menino.
e por mais que ele tentasse puxar ele, era impossível, já que o peso da lama não permitia. Além disso, Alfredo deslizava pouco a pouco e afundava ainda mais. O homem fez várias tentativas, mas chegou a um ponto em que a lama já cobriu o pescoço de Alfredo. Então, após quase 60 horas, o tempo se esgotou. As autoridades decidiram baixar um sonar para detectar batimentos cardíacos, mas não encontraram nada. Depois disso, toda a Itália ficou devastada. A única coisa que as autoridades puderam fazer para cobrir as más decisões que tomaram foi processar o vizinho que havia feito. Ah, processar o vizinho. Ah, e fizeram um monte de merda, não escutaram nada. Acabaram prejudicando todo o resgate. Puta que pariu, velho. Que situação, hein? Mano, que nojo. Que nojo. Que nojo.